Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom adorar, né? Meu Deus. É isso. É maravilhoso adorar, irmão. E o Espírito Santo de Deus tem liberdade nesse lugar. Como a Amanda disse, esse louvor há muitos dias também tá tocando lá em casa. Há muitos dias. E ele tem me ministrado muito essa canção. Porque da mesma maneira que é um convite, é uma adoração extrema, né? Por ele que eu estou gastando a minha vida, ao mesmo tempo é um confronto. Será que isso é verdade? Será mesmo que eu estou gastando com alegria? Será mesmo que eu estou feliz em entregar tudo? Será mesmo que o meu coração ele arde como ardia em um outro momento? Ah, irmão, o Senhor está convidando a igreja viva nesses dias a entrar em um lugar de uma adoração mais profunda. O que nós fazemos aqui, irmão, é apenas facilitar ou de repente, quem sabe, relembrar alguém qual é o caminho da adoração. O lugar da presença de Deus. Mas o que o Senhor está fazendo aqui é algo extraordinário, irmão. Ele tem aquecido os nossos corações neste lugar. O Senhor se alegra com o seu louvor. Deus não precisa do teu louvor, irmão, mas Ele se alegra com o seu louvor. Ele se alegra com o seu coração. Nós vamos falar um pouco disso hoje também. Queria agradecer que pediu louvor, obrigado. Hoje fomos ministrados aqui neste lugar, assim como muitos outros dias, né? Louvado seja Deus. Vamos dar início, irmão, à palavra e continuidade àquilo que nós estamos falando. Fique de pé ainda por mais um instante. No início dessa série, eu disse aqui numa quinta-feira, vou repetir porque eu li num livro e combina, irmão, com o que a gente vive muitas vezes, combina. Eu li um livro esses dias isso, né? Eu disse aqui no culto que as palavras elas precisam ser repetidas. O sermão, a direção de Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes esquece o crente. Esquece que foi dito domingo passado. Ou esquece que foi dito aqui na quinta-feira. Eu não estou dizendo que nós temos que ser uma máquina de decorar ou de absorver, ou agora nós somos a igreja que sabe de tudo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre um pai que fala com o filho, que aconselha o filho, que dá direção para o filho entende aquilo que o pai está falando, e aí ele põe em prática na vida dele. E aí ele fica pensando naquilo, ele fica meditando naquilo, e a palavra de Deus, que tem todo o poder, ela vai nos transformando. Agora, muitas vezes o que acontece é como na parábola do semeador, que vem a semente, e aí ela cai em um solo infrutífero, na rua, na terra, na rua, no meio do caminho, e aí vem uma ave, alguém, o diabo, e rouba a semente. E irmãos, eu estou falando isso porque o Senhor tem nos ministrado nessa série. E quem está abrindo o coração está recebendo algo da parte de Deus. Então é um convite, irmão, para você hoje receber algo da parte de Deus sobre a tua vida. E eu vou pregar uma coisa que eu preguei muitas vezes, e nos últimos tempos eu tenho pregado muito. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse. Deus vai falar aqui. Apocalipse capítulo 2. Como eu disse, nós estamos ainda na série Caminhos.
E é o que tudo indica, por parte de Deus, ainda ficaremos aqui um bom tempo. Série Caminhos. E o tema de hoje é o início. Diga para o teu irmão isso. O início. Diga o início. Isso. Nós vamos ler um texto muito conhecido que eu mesmo já preguei aqui algumas vezes. Mas quem sabe Deus fala mais uma vez com você hoje aqui. Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler verso 4 e 5. Apocalipse 2, 4 diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Pai, nós te damos graças mais uma vez nessa noite. Nós somos dependentes de Ti em tudo, Senhor. E também nesta hora da Tua palavra. Entendemos que este momento, Senhor, é um momento de direção para as nossas vidas. É um momento, Senhor, que produz vida em nossos corações, na nossa mente. Então que esta semente, Senhor, hoje encontre o espaço em nossos corações e que o Senhor faça a Sua vontade, conforme a Sua vontade nas nossas vidas, neste lugar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 2, não precisa abrir, eu vou ler. Como crianças recém-nascidas, desejam de todo coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha isso, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Alguém já aqui provou que o Senhor é bom? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre caminhos. Nós iniciamos essa série com o versículo de João 14,6, né? Que Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai por outro caminho. Não tem outro caminho, não existe outro acesso a não ser através de Jesus. Você está aqui? Então, nós só podemos chegar ao Pai, à eternidade, ao nosso destino, né? A nossa meta, o lugar onde nós queremos ir, no caminho, através de Jesus. E aí, irmãos, eu queria falar um pouco hoje, como foi o seu início, como foi o nosso início nessa caminhada. Porque nós estamos no meio do caminho, alguns mais no começo, outros há algum tempo, né? Tem alguém aqui que está com Jesus chegando a menos de um ano? Faz assim. Menos de um ano você anda com Jesus. Pouquíssimas pessoas. Quem já anda há 3 anos? Menos de 3 anos. Meu Deus, é uma igreja de crente velho aqui. 10 anos ou mais? Acho que é com você essa palavra. 10 anos ou mais. É 80% da igreja. Isso mostra alguma coisa pra gente também. Precisamos ganhar mais gente, viu, irmãos? Então, você que tem 10 anos ou mais, eu vou fazer você se esforçar um pouco aí, para puxar lá na sua memória como foi o seu início. Como foi o início da sua caminhada cristã. Como foi o seu início, as suas primeiras experiências com Jesus. Alguém se lembra disso? Alguém se alegra com isso? Todas as vezes que pensamos nisso, ou quase todas as vezes, se estamos com o nosso coração, né, ligado
quando nós pensamos no início, logo vem uma alegria no nosso coração. Nós pensamos em coisas boas. Apesar de, no início, a gente muitas vezes tem tantas lutas, as nossas memórias são boas. E daqui a pouco eu vou te explicar por que isso. Mas nós lembramos com saudade muitas vezes. Que tempo bom, como era bom ser uma criança nos braços de Jesus. Como era bom ser como um bebê nos braços de Jesus. Como era bom desejar o leitinho. Como era bom. Tem duas coisas que faz Maliê chorar. Uma é ela tá suja e outra é ela querer mamar. O resto, irmão, essa criança dá paz total. Louvado seja Deus. Inclusive ela tá mamando agora, né? Ela ficou pendurada de 4 horas ali, mais ou menos, até umas 5. E agora ela tá ainda dando mais uma forradinha no estômago. Então ela vê a irmã, não dá para competir com a Melina. É uma grande festa. Ela me vê também, eu acho que ela me vê com o nariz de palhaço, já começa a dar risada. E ela vê a mãe, ela vê um McDonald's, irmão. Quem é mãe conhece essa história, sim ou não? Deseja a fonte dela, a alimentação dela. Não é só a questão do alimento, é também ali o relacionamento, aquele contato, a intimidade que traz uma mãe amamentando uma criança. Então o Pedro está dizendo assim: olha só, vocês precisam desejar o leite como um recém-nascido deseja. Vocês precisam desejar o caminho. Vocês precisam desejar ter mais de Jesus. Vocês precisam mergulhar cada dia mais profundo. Vocês precisam querer isso com todas as suas forças. Se não tiver, chora. Você consegue entender isso? Se não tem o leite, tem o quê? Choro. Você está aqui? Se não tem alimento, tem o quê? Tem choro, tem dor, tem fome. Então, tem tantos momentos nas nossas vidas que o momento é de choro, é porque talvez esteja faltando leite. Talvez esteja faltando alimento, talvez esteja faltando presença, talvez esteja faltando Espírito Santo, talvez esteja faltando você desejar no seu coração. Nossa. E no início, irmão, quem desejou bastante aqui? Quem queria Jesus com todas as forças aqui? Ah, como era bom, irmão. Não era não? Eu não sei você, eu me converti com 23 anos. Mas eu me converti, irmão, vindo de um mundo que não existia crente. Eu comecei a ver alguns crentes 1 ano ou 2, né? Minha família, algumas pessoas foram se convertendo, a família da Carol. E aí a gente começou a ver um pouco do mundo, do que eram os crentes. Eu vivia em outro mundo, irmão. Eu vivia separado disso, realmente. Eu vivia em um mundo muito distante do que é essa realidade. Quando eu conheci isso, irmão, eu não queria mais largar o leitinho, não. Queria cada dia mais, eu desejava cada dia mais. O início é bom, não é? Você está aqui? No início, nós temos uma fé capaz de mover montanhas. Uma fé que é capaz de gerar milagres. O início. O início é maravilhoso. E eu fiquei pensando, irmão, eu preciso pregar. E eu preciso ter um sermão que faça as pessoas entenderem o que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero falar hoje aqui, nós vamos falar um pouco sobre Davi aqui. E acompanhar a trajetória dele, para que de repente a gente possa entender como é a realidade do caminho. Porque muitas vezes nós nos convertemos e achamos que o caminho, ele é um caminho reto, sem problema nenhum. É um caminho que para sempre a gente vai traçar e não vai ter mais choro. Esse caminho existe, mas ainda não é o tempo. Esse caminho é na eternidade. Lá sim não haverá mais choro. Lá não haverá mais sofrimento. E essa semana, irmãos, eu fiquei
eu sou meio xereta com algumas coisas. E eu fiquei ouvindo algumas coisas e fiquei pesquisando quem eram os caras mais ricos do mundo. Você já teve curiosidade dessas coisas? Direto eu fico lá olhando, muda muito. Os caras mais ricos do Brasil, os caras mais ricos do mundo, maior Instagram do mundo. Eu gosto de ficar antenado nessas coisas, irmão. E aí eu vou lá no Google e pergunto, né? Eu faço muitas consultas no Google. Segundo um amigo meu, o Google é a maior invenção da história. E aí, irmãos, Jeff Bezos, quem conhece esse cara? Não sei se é assim que pronuncia. Quem conhece? Ontem, ele era o terceiro cara mais rico do mundo. Esse cara é o dono da Amazon. A Amazon você conhece, amém? A Amazon que vende filminho lá, que vende produto para o planeta inteiro. Uma das maiores empresas do mundo, 600 mil funcionários. Terceiro cara mais rico do planeta. Ele tem uma cultura, por isso me chamou a atenção. Ele tem uma cultura na empresa dele, que eles chamam de Day One, que é primeiro dia. Qual que é a história dele? Qual que é a cultura da empresa? Ele quer ensinar aos colaboradores que eles precisam manter uma chama acesa e trabalhar sempre como se fosse o primeiro dia de trabalho. O primeiro dia, o primeiro amor, as primeiras obras. Quando você vai trabalhar o primeiro dia, se você for alguém trabalhador, amém? Que tem gente que vai trabalhar o primeiro dia, tem que entrar às 7 e chegar às 9. Cheio de desculpa, nessa história não é para você. Você que é trabalhador, é a maioria. Trabalhador, homem e mulher. Você pensa no que, irmão? Amanhã é meu primeiro dia. Você começa às vezes 2, 3 dias antes. Preparar o seu primeiro dia de trabalho. Faz a barba, corta o cabelo, vai lá, pinta a unha. De repente põe a melhor roupa, não sei o que você trabalha, mas você se prepara, porque você diz, é o primeiro dia, eu preciso chegar lá e dar o meu melhor, eu preciso segurar esse emprego, eu preciso fazer com que eu consiga consolidar esse emprego, e aí você tende a dar o seu melhor. Então, irmãos, a cultura da Amazon, uma das maiores empresas do planeta, do terceiro homem mais rico do mundo, é trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro dia. Ah, mas como é que faz isso? Mantém a chama, mantém o amor, mantém a paixão, mantém a meta. Por quê? É claro, irmão, ele está falando para os colaboradores que se eles fizerem isso, haverá uma recompensa sobre a vida deles. Então mantenha o primeiro dia, porque o segundo dia ele é perigoso. O segundo dia ele fala sobre êxtase, ele fala sobre acomodação. O segundo dia ele pode atrapalhar você, pode levar até a morte. E eu vim aqui, irmão, para pregar sobre a Bíblia, amém? Nem é papo de coach, mas eu vou falar uma coisa para você, não sei se você tem a mente aberta para isso. Você vive em um mundo, amém? E nesse mundo que você vive, a terceira pessoa que tem mais sucesso no planeta tem uma filosofia que deu certo. Alguma coisa a gente pode aproveitar disso, sim ou não? Ou a gente é alienado aqui? Então entenda isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós agora olhamos para esse texto e vamos entender que se lá no meu primeiro amor, se lá nas minhas primeiras obras eu vivia melhor do que eu estou vivendo hoje, eu não posso estar aqui, eu preciso voltar a este lugar. Quem está entendendo? Então uma pergunta rápida para reflexão: você vive melhor hoje ou vivia melhor no primeiro amor? É para reflexão, para nossa reflexão. Porque no começo, irmão, eu comecei a pensar nesses textos, eu pensava assim, e ainda penso em algumas circunstâncias, né? Até certo ponto, não dá para voltar a ser criança. Você vai crescendo, você tem que amadurecer. Mas o nosso coração precisa estar preso lá
no primeiro amor, nas primeiras obras. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, por favor. Eu separei em 7 tópicos hoje. Tem um grande desafio para falar isso. 1 Samuel, capítulo 16. Olha só, 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler o 12 e o 13, primeiro tópico. No início, temos certeza do chamado. Quem tem certeza que foi chamado por Deus aqui? Então vamos lá, versículo 12. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então, o Davi, ele vivia uma vida normal. Amém? Quem vivia uma vida normal aqui? Eu vivia uma vida caideira, não era nem normal. Mas eu estava aqui, dando meus pulos, vivendo a minha vida. E de repente, no início, Jesus me encontrou, irmão. Porque muitas vezes a gente fala: ah, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja. Que história é essa, irmão? Você estava lá no mundão, perdido, você nem sabia o que fazia, e Jesus já tinha um plano, Ele foi lá onde você estava para chamar você. A realidade é essa. E o Davi estava lá, trabalhando, jovenzinho, trabalhando. O profeta chega lá, o pai dele é próspero, tem uma grana. Chega na casa dele: eu vim aqui ungir o rei. Você conhece a história, eu não vou ler o texto porque é muito comprido. Eu vim aqui ungir o rei. O Jessé já fica grandão, né? O pai, quem é pai aqui se alegra com as vitórias dos filhos, sim ou não? E se compadece também com as dificuldades dos filhos, não é? Hoje eu descobri uma coisa, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu sou apaixonado por balé. Eu descobri isso hoje. 39 anos de vida eu não sabia disso. Sabe por quê? Eu fui levar a Melina para um festival de judô. E ela foi lutar hoje. Fez 2 lutas. E eu disse: nunca mais vou participar de campeonato, dessas coisas. Eu fico muito acelerado. Irmão, ver a minha filha ali lutando, meu coração ficou assim, ó. Ah, eu disse: Jesus, como eu amo balé. É muito melhor levar lá no balé do que para lutar com... É verdade, irmão, não é nem brincadeira isso. Eu descobri hoje, eu amo balé. Mel, vai ser bailarina. É melhor. Então Jessé está lá, apresenta os filhos, os grandão, os caras que sabem lutar. E aí o profeta fala: não é esse. A mando do Senhor, e manda chamar mais um. Tem mais alguém? Aí o Jessé fala: tem mais um, tá lá, trabalhando, manda chamar ele. Quando ele chega, o Senhor, quem? O Senhor fala: é esse, pode ungir. Ah, irmão, que coisa linda. Coisa linda é saber que um júnior, alguém improvável, perdido lá no mundo, Deus olha para ele e manda buscar, e chama, e coloca o azeite, e diz: é você que eu escolhi. Será que alguém viveu isso no início? Será que tem mais algum improvável aqui ouvindo o que eu estou pregando hoje? Você estava lá fazendo alguma coisa, perdido, distante, mas o Senhor mandou buscar você, e você teve a certeza no seu coração de que você não estava mais perdido, que agora você foi encontrado, que você tem um pai, que a sua vida seria transformada e um futuro novo preparado para a sua vida. Alguém se alegra com isso? É. A maioria de nós viveu isso, irmão, com histórias as mais variadas possíveis. Mas
se você for ver bem direitinho, o contexto é muito parecido. A gente estava lá, precisando, porque nós carecemos, né? Fomos destituídos, separados, carecemos da glória de Deus e não tínhamos, por causa de Adão, por causa do pecado. E aí o Senhor vai lá no mundo, no meio da sujeira, e busca o improvável. Os grandão estavam lá, os fortes estavam lá, os guerreiros estavam lá, mas o Senhor disse: eu não vejo como o homem vê, eu enxergo o coração. E mandou te chamar. Quem aqui nos mais de 10 anos, porque a maioria é mais de 10 anos, né? Já foi chamado de Davi aqui alguma vez? Ah, você parece com Davi. Você é um Davi de Deus. Alguém já teve essa experiência? Você está aqui, irmão? Porque a gente costuma comparar, né? É difícil alguém ter coragem de falar para você: você parece com Saul, irmão. Mas com Davi bastante gente fala, não é? É o Davi de Deus, é o coração de Deus. O Davi vai lá e ele tem a certeza, irmão, que ele é escolhido. Tem uma coisa que acontece no início, irmão, é convicção. Tem uma coisa que acontece no início, é certeza. Tem uma coisa que acontece no início, é uma fé verdadeira. Não interessa o que está acontecendo, não interessa o que estão falando, não interessa que tem mais forte, não interessa que alguém não gosta. O que interessa é que Deus me chamou e eu não vou arredar o pé daqui. No início tem muito isso, certeza. Agora, uma coisa que não pode acompanhar o crente é ânimo dobre. E muitas vezes a gente vive assim. Então, se você tem certeza que você foi chamado, quem tem certeza? Você precisa voltar hoje ao que o Senhor te chamou. É hoje, irmão. Não é amanhã, não é semana que vem, não é eu vou orar para Deus confirmar. Deus está falando, se Ele está falando com você, é hoje. Volta correndo. Volte a praticar as primeiras obras. Volte ao início. Volte, irmão, ao lugar onde o Senhor falava com você. Volte a ter certeza no seu coração. 2. No início nós temos que ter certeza do chamado, amém? É o primeiro dia. Lá no primeiro dia ninguém duvida. O 2. Vamos adiantar um pouco aí, Samuel 17. 1 Samuel 17. No início temos grande força de vontade. Ô geração cansada. Fala Deus mesmo. Ô geração cansada, irmão. 1 Samuel 17. É uma geração que sofreu algumas coisas na igreja e falou: agora eu preciso descansar um pouco, mas nunca mais voltou. Só tem o ponto que bateu saindo embora, não volta. Até quando você vai descansar, irmão? Eu juro que eu não ia falar nada disso até os 5. Estava aqui no meu plano, até os 5 eu vou empolgar. Eu vou falar: você é isso, vai. Para no 5 você vai entender o que eu vou falar. E eu já estou aqui. No início temos grande força. No início temos ânimo. Temos determinação. 1 Samuel 17, 34 diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo: toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Esse é ousado, hein? E lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão
e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Você conhece a história do Davi e o Golias. O Davi vai lá só levar uma marmita para os irmãos e saber como eles estão para falar para o pai. Se você for analisar a caminhada, o Davi nessa hora ele já tem a unção sobre a vida dele. Unção é o Espírito de Deus. Unção é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? O Davi vai se tornar um grande homem de Deus, mas aquele é um entregador de marmita. Aquele ainda continua servindo lá os irmãos que não foi escolhido. Aquele ainda continua cuidando de ovelha. Uma coisa eu digo para você: no início nós somos capazes de suportar o tempo até que a palavra de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Mas depois de um tempo nós ficamos sem paciência. Muitos de nós não querem aguardar mais. Muitos de nós já perdeu a esperança. E aí o Senhor libera uma palavra e você não vive, porque você não espera se cumprir. Põe tudo a perder. Eu tenho uma palavra, mas qual é a minha função hoje? Entregar uma marmita? Vou entregar uma marmita. Eu tenho uma palavra, a minha função é o quê? Enfrentar um leão e o urso. Então, pode vir, porque eu vou detonar esse leão e esse urso. Estou lá cuidando da ovelha, aparece um leão. Irmão, vou falar uma coisa para você, acho que minha fé está pequena, viu? Essa semana eu estava numa obra, apareceu uma cobra em frente ao terreno. O meu coração já ficou todo acelerado. Pensando agora nesse texto, eu devia ter pego a cobra, né? Poder me apresentar ao Senhor e falando: ó, teu servo está matando cobra, viu? Desculpa, Jesus. Tirando a brincadeira, ó o Davi: o teu servo cuida das ovelhas de seu pai. Ele está falando: eu estou pastoreando lá, continuo fazendo o que é o meu trabalho, estou cuidando das ovelhas. E aí aparece um leão, quer pegar a ovelha, eu pego e levo embora. Eu vou atrás do leão, eu vou atrás do urso, eu pego ele pela barba. Eu mato esse leão, eu mato esse urso, mas a ovelha continua sendo bem cuidada. No início nós temos grande força de vontade. No início nós temos determinação. No início nós temos uma fé que é capaz de gerar um milagre. No início nós queremos encontrar o leão para matar ele. Mas muitas vezes no segundo dia a gente quer se esconder do leão. Eu matava, eu queria encontrar um endemoniado, irmão. Eu não sei você, o crente tem pouco juízo, mas eu já orei algumas vezes para falar: Senhor, traz um endemoniado para me expulsar. Tem gente que fala: meu Deus do céu, me livre. Se eu falar para você que nesses últimos dias eu tenho orado para Deus me trazer um endemoniado, não tenho. Mas eu já orei muitas vezes: eu quero encontrar um endemoniado. Por quê? Essa pessoa está presa, ela precisa ser liberta. Eu fui liberto um dia. Eu quero ser o libertador. Eu quero encontrar o leão. Se o leão me encontrar, ele está morto. No início a gente tem uma fé dessa. Coitado do urso. Aí depois de um tempo a gente está: ai meu Deus, o urso. Me livra do urso. Irmãos, precisamos ter o mesmo entusiasmo. Precisamos ter o mesmo desejo. Precisamos ter a mesma vontade. Precisamos ter a mesma coragem. Por um simples fato: Deus não te deu um espírito de temor. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus te deu um espírito de coragem. Deus te deu um espírito que enfrenta o leão, que enfrenta o urso, e que, se for necessário, enfrenta o gigante também. E
todos eles caem por terra diante do grande poder do nosso Deus. Tem um gigante afrontando. Lá no começo, pega as pedrinhas que eu vou detonar esse gigante. Aí vai ficando cansado. Aí tem um gerente no trabalho que pega no pé. Ai, esse gigante vai me matar. Eu não aguento mais esse perseguidor. O que eu faço agora da minha vida? Eu acho que eu vou morrer. Se for olhar bem direitinho, não é nenhum gigante, irmão. Você está regando para coisinha pequena mesmo. Se for olhar direitinho, o gigante aparece só de vez em quando. A gente fica bunda mole, covarde. Quem quer ver um leão hoje? Terceiro. Esse é legal, irmão. Olha lá, vamos lá. No início temos grandes vitórias. É um pouco do que eu já falei aqui. 1 Samuel 17, nós vamos ler o 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ao versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira, com uma funda, com estilingue e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Tinha um gigante afrontando, não o Davi, uma nação, exércitos poderosos, todo mundo com medo. Aí o que o Davi faz? Mata o leão, mata o urso, vou matar esse gigante também. Vai lá e mata o gigante. Sabe que tem uma coisa linda, irmão, em você ser cheio do Espírito Santo, cheio de um espírito de ousadia, cheio de um espírito de coragem, é que você enfrenta, e quando você enfrenta no nome do Senhor, você vence. Se você for na sua força, talvez você não dê conta, irmão. Mas o que o Davi nos ensina aqui no início, que o Davi nos ensina nas primeiras obras, no primeiro amor, cheio do Espírito Santo: eu não preciso de espada, porque não é a minha força que vai derrotar esse gigante. Quem vai derrotar esse gigante, quem vai te derrotar, quem vai pôr aqui por terra esse gigante não sou eu, é o Deus que criou o céu e a terra. Então quando você olhar para uma adversidade, irmão, de repente lá na sua família ou no seu trabalho, você vai olhar e vai falar: isso daqui é muito para mim, mas para o meu Deus é nada. Então em nome do Senhor Jesus, esse gigante vai cair por terra hoje. Irmão, o que é lindo disso, do início? Primeiro se eu derrotei um leão, isso me encoraja a enfrentar um urso. Tem um monte de gente que tem medo de leão, mas já matei um leão, vou matar o urso também. Aí eu já vou grandão pro urso. Aí eu chego lá, pá, mato o urso também. Aí todo mundo com medo do gigante fala: o urso é mais forte que esse gigante. Já matei o urso, vou matar ele também. O que é lindo do início? Quando você tem coragem, quando você está com o Senhor, quando você enfrenta, uma vitória sua vai capacitando você, vai encorajando você para continuar enfrentando os problemas.
Qual o problema de cansar, parar no meio do caminho? Que aí eu não estou ganhando mais nada, não estou vendo mais ninguém, não expulso um demônio, não mato um leão, não vejo ninguém se convertendo. Aí o que sobra para você? Só treva, irmão. Porque a caminhada, ela é cheia de luz e cheia de trevas. Não me chama de herege não, irmão. No meio da caminhada vai ter a luz, vai ter a promessa, vai ter a palavra, vai ter o Senhor cuidando, vai ter o Senhor renovando, vai ter o Senhor te trazendo de volta, mas também vai ter o infeliz, o Satanás, o tempo inteiro trabalhando para parar você, para matar você, para destruir você, para acabar com você, para roubar você, para enganar você. Então a caminhada será assim. Na realidade é assim. Mas aí quando eu venço um gigante, eu saio com a minha fé fortalecida. E aí, irmão, eu olho para o diabo é derrotado, ele é pequenininho. Por quê? Porque o meu Deus já me deu vitória. O meu Deus está me dando vitória em todas as minhas batalhas. Vem o leão, eu ganho. Vem o urso, eu ganho. Vem o gigante, eu ganho. Tudo que vier, o meu Deus vai me dar vitória. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Agora, quando não tem o primeiro dia, quando não tem as primeiras obras, quando não tem esse fervor, quando não tem essa chama, o que sobra é só o diabo, irmão. E aí os nossos olhos começam a olhar só para o Satanás. E eu vou falar uma coisa com todo carinho e amor, para você entender que é amor, eu não vou nem falar você. Nós somos o culpado disso. É nós, irmão. Não é o diabo, não é sua mãe, seu marido, seu filho, seu patrão, não é ninguém, é você mesmo. Você. O único culpado de se afastar do primeiro amor é você. Você pode ficar aí que nem uma criança mimada culpando, é porque não sei quem foi embora, é porque fizeram isso comigo, é porque me abandonaram. Até quando você vai ficar chorando aí, irmão? É só nós que temos que tomar uma decisão e falar: eu vou voltar a caminhar no caminho, na rota das conquistas. Ah, irmão, eu não quero profetizar aqui bênçãos e bênçãos sobre a tua vida, não. Eu só quero dizer que o caminho de quem anda com Deus é um caminho repleto de vitórias. É assim que eu creio. Por quê? Vai aparecer o leão. Ei, o boleto vai vir, irmão. Mas você vai vencer. Vai ter um problema na família, vai. Vai ter uma tretinha, vai ter alguém dando trabalho, vai alguém morrer. Mas Deus vai dar vitória para você e para sua família. Então volta para o lugar onde você caiu, aonde você deixou, aonde você parou, e volta para esse caminho, porque este caminho que o Senhor tem preparado para a sua vida tem grandes conquistas e grandes vitórias preparadas para você. 4. Eita, eu preciso me preparar melhor aqui. O 4 é: nem tudo são vitórias em nosso caminho. Foi muito junto, né? 1 Samuel 18. Nem tudo são vitórias em nosso caminho. 1 Samuel 18, nós vamos ler do 7 ao 9. As mulheres dançavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Aí lá no 19, versículo 1 está assim, ó: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar o Davi. O Davi é um escolhido de Deus. O Davi matou o gigante que estava afrontando o exército. O Davi ia lá cuidar de ovelha de dia, fazer um culto na casa do Saul à noite. O Saul estava adorando isso. Saul tinha uns espíritos lá
perturbando ele. O Davi ia lá com uma violinha, começava a tocar viola, os demônios iam embora. O Saul amava o Davi. O Saul amava o Davi, você entende isso? Mas teve um dia que o Davi teve uma vitória. Davi estava no momento bom da vida dele. Quem entende isso? Existe um dia que o Davi teve mais uma vitória. E nesse dia, o Saul, rei, alguém importante que amava o Davi, sentiu inveja dele. Porque alguém cantou. O Saul é bom. Ele matou uma galera. Mas o Davi, rapaz, Davi é muito melhor. Quando Saul ouviu isso, ficou endemoniado de vez. Ficou com inveja. Já o amor foi embora. Por quê? Porque ele era egoísta. Ele amava o Davi, mas ele amava mais ele. E aí ele chegou a falar, ó, vamos matar esse cara aí, já era. Porque senão ele vai tomar. O que eu quero dizer para você, irmão? A maioria dos nossos problemas são causados por nós. Já disse isso várias vezes. Mas existem alguns problemas que é uma afronta mesmo. Que é um levante mesmo. Que é luta mesmo. No meio do caminho nós vamos ter isso. E esse é o momento que Davi está vivendo isso. Ele voltou da guerra, ele está lá, a galera já está entendendo que ele vai ser o próximo rei. Já começa, o Davi matou milhares de milhares. Todo mundo cantando, feliz. Foi mais uma vitória. Mais um teve o seu coração endurecido. E falou, vamos lá matar esse cara. Existem momentos nas nossas vidas, no nosso caminho, que as coisas vão estar indo tudo bem. E o diabo levanta alguém, e o próprio Deus permite, ou alguma situação, às vezes não é nem alguém de carne e osso, é alguma prova mesmo. Para fazer o quê? Para tentar paralisar você. Para tentar matar você. Para tentar impedir você de viver o que Deus chamou você para viver. Nesse momento, Davi podia pensar assim, ó, será que Deus me chamou mesmo? Quem está me ouvindo? Nesse momento ele podia olhar e falar assim, se Deus tivesse me chamado, isso não ia estar acontecendo na minha vida. Porque muitas vezes eu ouvi crentes falando isso. Muitas vezes já vi pessoas questionando o Senhor diante de uma luta. Se eu fosse o rei mesmo, isso não ia estar acontecendo na minha vida. Isso serve para que a gente aprenda, irmão, que você sendo escolhido por Deus, você vai ter lutas, você vai ter batalhas, você vai ter tempos difíceis na sua vida. Mas o Senhor vai dar vitória para você. Entenda isso, para que no dia da sua vitória você se alegre, mas no dia da luta você não desista da fé. Você não abandone a fé. Você não desvie os seus pés do caminho do Senhor. Pelo contrário, irmão, é no dia da angústia, é no dia da luta, é no dia do choro, é no dia do sofrimento, é esse dia que eu preciso me apegar mais ao Senhor, que eu preciso buscar mais a Ele, porque se eu não tenho força, é Ele quem vai me dar essa força, é nele que eu vou encontrar isso, a capacidade de enfrentar isso, de superar isso, de continuar a minha caminhada. Então, nem tudo no caminho é vitória. Quem entende isso? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando. Nem tudo no caminho do crente é vitória. Isso é resposta de Deus para alguém, irmão. Isso é resposta de Deus para alguém. 5. No início adoramos com todas as forças. Coisa linda, Jesus. Vamos lá para 2 Samuel agora. Adianta um pouco aí. Tem um texto que eu gosto muito. Já preguei também algumas vezes aqui. 2 Samuel 6, nós vamos ler o 14.
2 Samuel 6,14 diz assim: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Quando Davi se torna rei, uma das primeiras obras dele é ir buscar a arca da aliança, que tinha sido roubada. O Davi vai lá e faz da maneira errada, Uzá morre, Davi fica sem entender nada, vai perguntar para Deus, se acha incapaz de fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu fui lá com a maior intenção boa de trazer a arca de volta, e aí de repente a arca vai cair, alguém põe a mão e morre. O que eu faço agora, Deus? O Davi fica com medo. Se você ler, você ganha. Mas o texto diz que Davi tem medo. Como é que eu vou fazer isso? A ponto de colocar a arca na casa de Obed-edom. E durante 3 meses o que acontece? Obed-edom prospera, vai bem em tudo. A vida dele é transformada. Porque aonde a presença do Senhor está, ali tem vida, ali tem transformação, ali tem alegria, ali tem cura, ali tem libertação, ali tem mudança de cenário, irmão. Aonde a presença de Deus está. Agora tem uma coisa linda que esse texto fala. Quando Davi entende que existia uma maneira certa de fazer. Por que muitas vezes eu e você quebra a cara, irmão? Porque a gente está com o coração lá todo bom, cheio de coisa boa no coração, e a gente quer fazer de qualquer jeito, ou quer fazer do nosso jeito. Tem uma coisa que eu aprendi com o crente também: povo teimoso, desobediente, quer fazer do seu jeito. Eu estou fazendo para Deus, mas é do meu jeito. Não vem falar não. Tá bom, irmão, calma aí. Pode ir lá, vai lá. O que o Davi faz? Faz um carro bonito, irmão. Ele fala: vou apavorar agora, vou mandar bem demais, eu vou impressionar Deus. Faz um carro novo, compra um carro novo, põe a arca lá, que agora aqui, ó, o carro que eu comprei para Deus. Olha o Davi, irmão. Passa milhares de anos e a gente, meu Deus, a gente olha o ser humano hoje, a gente olha as nossas vidas hoje. Agora eu vou fazer, Deus vai ficar impressionado comigo. Aí morre o peão lá, tá levando o negócio, com a vida inteira com a arca na casa, e morre no caminho. Morre no caminho. Porque faz o que não deveria fazer de qualquer jeito. Tá cheio de gente pertinho da presença do Senhor, pertinho da presença do Senhor, no lugar da presença do Senhor, morrendo no meio do caminho. Pertinho, tá vendo? A glória está manifestando, Deus está falando, e no meio do caminho morre. Por quê? Quer fazer do seu jeito. Deus está falando, não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é no meu tempo, e muito menos no meu carro. Não é, irmão. É do jeito de Deus, na hora de Deus, como Ele quiser fazer. Aí o Davi entende, aprende. No início tem isso, irmão. Nós somos ensináveis. A gente erra, mas percebeu que errou, se arrepende, volta atrás. Mas vai passando 10 anos, agora não é mais assim. Também não precisa de tudo isso. Também não é do jeito que essa galera fala. O que o Davi faz? Vamos fazer do jeitinho que Deus manda lá. Está escrito lá como é que é para fazer. Vamos ver como está escrito, vamos fazer exatamente como está escrito. E aí o que acontece? Dá certo, irmão. Olha o que eu vou falar para você aqui, grava isso no seu coração. Às vezes que você segue o que está escrito, vai dar certo.
Todas as vezes que você seguir as instruções de Deus para a sua vida, vai dar certo. Quer dar certo? Quem quer dar certo? Quem quer ser o próximo Jeff Bezos aí? Você quer dar certo, irmão? Faça o que Deus está direcionando para você. E aí, como o Davi responde a isso, irmão? Ele faz um culto no meio da rua. Ele começa a dançar. O Davi não está pensando que ele é rei. O Davi não está pensando o que alguém vai falar. O Davi só está querendo adorar. E agora, irmão, depois de 10 anos, no segundo dia, quando a gente não vive mais no primeiro amor, às vezes a gente fica pensando qual é o tipo de aleluia que a gente vai dar na igreja. Se eu fizer isso, vão pensar o quê? Né? Ah, o pastor fica falando para repetir. O pastor fala para levantar. Esse pastor fala até para balançar a mão. Balança a mão. Fica mais bonito. Eu não vou fazer nada não. Eu adoro do meu jeito. Eu adoro no meu chuveiro. Ah, irmão, o que eu escuto de gente falando, eu adoro no meu chuveiro. Pode adorar, irmão, é lindo. Vai lá, adora, eu também adoro. Põe o louvor lá, o celular fica lá, eu fico lá, adoro. Mas a adoração do início, ela é uma adoração inconfundível. Escuta isso, irmão. Você pode ir lá fazer, seguir, até deve. Mas se isso for menos do que no início, se a sua adoração diminuiu, se você já adorou mais do que você adora hoje, alguma coisa está errada. E o que o Davi faz? Adora, irmão. A mulher do Davi fica doida com ele. Ô Davi, você quer se aparecer, né? Ficou bonitinho você lá dançando no meio de todo mundo. Um rei dançando no meio de todo mundo. O Davi falou assim, eu não quero nem saber o que estão falando e nem pensando. Eu só quero adorar o meu Deus. 6. É aqui, ó. 2 Samuel 11. Eu vou chamar esse tópico de o segundo dia. Já que a gente precisa viver no primeiro amor, que é o primeiro dia, esse aqui é fora do primeiro amor, irmão. 2 Samuel 11. Nós vamos ler o 14. 2 Samuel 11, 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe. Isso me ministrou muito, irmão. Por meio de Urias. Nela escreveu: Davi, hein? Ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Aqui está falando sobre o pecado de Davi. Se você não sabe, ou de repente você não lembra, o Davi, ele estava lá no palácio, viu uma mulher se banhando lá, se limpando, Betseba, fazendo alguma coisa lá. Ele olhou e falou assim, Davi era mulherengo, vamos usar essa expressão. Ele falou, eu quero essa mulher, traz ela. Aí ele descobriu que era a mulher de Urias. Urias era um soldado, um homem valente, um servo. Aí ele falou assim, o Urias é legal, mas a Betseba é mais legal que ele. E pegou a mulher. Aí o que acontece? A mulher manda avisar, tomei a água lá na igreja. Ficou grávida. E aí o Urias está na guerra, a mulher fica grávida. Não era a época ainda do Espírito Santo engravidar, trazer uma gestação para uma mulher. Aí o que ele faz? Manda chamar o Urias. Põe lá, faz ele lá dormir com a mulher, porque aí ele não vai saber. O Urias falou, os meus amigos estão na guerra.
Eu não acho justo eu ir lá dormir com a mulher. Não vou, não. Se eles estão na guerra, eu também estou. Então eu não vou fazer o que eles não podem fazer. Aí o Davi não vê saída. O que ele faz? Manda matar. Quando é, irmão? Isso é para reflexão também. Quando é que alguém que foi cheio do Espírito Santo, que realizou grandes obras, que foi usado por Deus, que venceu batalhas, que derrotou gigantes, que adorou o Senhor com tudo que tinha, que teve alguém que o invejou e o quis matar, e Deus o livrou disso? Quando é que alguém passa de perseguido para perseguidor? Quando é que alguém passa de vítima para o abusador? Quando que eu saio do lugar de homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para o homem, o pecador, para alguém sujo? Quando eu saio de ovelha e viro lobo? Nós estamos falando de Davi aqui, um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ô irmão, nós estamos falando de Davi, cara. Davi é da hora demais. Davi é o maior rei de Israel. Davi é o cara, irmão. Nós estamos falando de um cara que é o homem de Deus, cheio da presença de Deus, que já pregou muito bem, que prega muito bem, que fala muito bem, que canta muito bem, que ensina das coisas de Deus, que venceu, que foi perseguido, que sofreu, mas se manteve de pé. Quando é que alguém que foi livre da morte agora é um assassino, quer ser um assassino e se torna um assassino? Quando é que alguém que foge do pecado, que tem grandes livramentos, cede ao pecado e passa a viver no meio da lama, no meio da sujeira? Quando é? Quando é que o coração do homem muda em um nível desse, irmão? Quando é que alguém que tinha convicção, certeza que foi chamado por Deus para transformar sua família, transformar o seu bairro, sua cidade, quantos sonhos, quantas promessas? Ei, o Davi mudou a história daquela nação. Deus não mentiu sobre Davi, Deus levantou Davi. Deus usou Davi. Deus livrou Davi da morte. Olha para mim, por favor. Porque quem sabe Deus não quer falar com você. Deus te livrou da morte. Deus mudou a sua sorte. Deus usou você para agora você se entregar para o pecado? Para a gente ceder para as artimanhas do diabo? Para a gente parar no meio do caminho? Para a gente fazer de qualquer jeito? O Senhor está falando: volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Escuta o que eu vou falar, irmão, sentindo meu coração aqui agora. Tem gente que não cedeu, mas está flertando. E hoje, esse dia se chama livramento na sua vida. Porque Deus te trouxe aqui para te dar uma bronquinha. Podia ser pior. Podia ser a morte. Então até quando você vai brincar? Até quando você vai flertar? Até quando você vai ficar: isso daqui não tem nada a ver? O Davi só pegou mais uma mulher. Ele tinha um monte. Aquela era só mais uma. O que tem? E daí? Ninguém vai ficar sabendo. Na cabeça e no coração do Davi era isso. Ninguém vai ficar sabendo. Manda matar o Urias lá e
Fica quieto aí, tá tudo de boa. E aí, o que acontece? Deus levanta um profeta para mostrar para o Davi, para mim e para você, que você pode enganar, você pode manipular, você pode esconder, você pode ser o espertão. Esconde de todo mundo, mas de Deus. O profeta foi lá contar uma historinha para o Davi. Ô Davi, tinha um homem que tinha uma ovelha e o outro tinha um monte. Chegou uma visita na casa do que tinha um monte. E esse mandou ir lá buscar uma ovelhinha que aquele tinha. Ele não quis dar a ovelha e ainda matou o cara. O que eu faço com ele, Davi? Davi grandão, né? Vamos castigar esse cara aí. Esse cara é você, Davi. Que você escondeu e ninguém está sabendo, mas Deus viu tudo que você fez. Deus viu sua sujeira, Davi. Deus viu sua mentira, Davi. Deus viu seu engano, Davi. Deus viu onde você está, Davi. Deus viu o que você está falando. Deus está vendo tudinho, Davi. Cadê o Davi que podia ter feito besteira e não fez? Podia ter matado Saul e não matou? Cadê aquele cara que tem um coração de adorador? Tem alguém que está entendendo aqui? Cadê aquele adorador que não pensa em nada e ninguém, Davi? Só quer adorar o Senhor. Como que você chegou nesse buraco, Davi? Com esse coração, com tantas palavras liberadas sobre a tua vida, como você chegou nesse lugar, Davi? Você sabe que você é um filho amado. Como você entrou nesse caminho de pecado, Davi? Como você entrou nesse caminho de mentira? Deus poupou a vida do Davi, irmão. O fruto do pecado foi embora. O filho morreu. Mas o Davi foi poupado. Eu vou dizer algo para você aqui, escuta isso. É para nós essa palavra. O fato de você estar aqui hoje não quer dizer que você pode fazer o que você quiser sem nenhuma consequência. Quer dizer que a graça do Senhor, o favor, o grande amor de Deus está dando mais uma oportunidade para nós aqui. Não tem a ver com você. Se você está sujo, então limpe-se. Se você entrou no buraco, sai daí correndo. Porque o próximo passo é a morte. É acabar tudo. Então Deus está dando uma oportunidade hoje aqui. Não é só ficar indiferente na igreja. Eu não estou vivendo mais o primeiro amor. Não é só isso não. Você sabe bem. Porque quando a gente tira ou ocupa o lugar de Deus no nosso coração, o que vem com isso carregado é sujeira, é pecado, é morte. E às vezes uma distraçãozinha, uma situaçãozinha põe tudo a perder, tudo o que Deus chamou você para viver, irmão. O Davi tinha sucesso em tudo. Na família ele era um fracassado. O que adianta ter sucesso em tudo e ser fracassado na família? Quem está entendendo? Os filhos, como consequência do pecado de Davi, um abusou, o outro matou o que abusou, depois quis matar o pai. E Davi teve sérias consequências no caminho dele, sérias. Porque um dia Davi resolveu abandonar ou virar as costas porque Deus tinha chamado ele para fazer e mergulhar no pecado novamente. Mas o Davi nos ensina algo e eu vou encerrar com isso. 7. Eu coloquei aqui a volta de Davi. Nós vamos ler um salmo, você deve conhecer ele. Salmo 51.
Salmos 51. Diz assim, versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. O Davi está orando, irmão. Há uma mistura de oração com adoração aqui. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmão, eu quero orar, vamos ficar de pé. O Davi viveu uma jornada extraordinária, amém? Você concorda com isso? Olha aqui, o Davi viveu uma jornada, uma vida extraordinária. Davi tem grandes feitos, grandes vitórias. Mas chegou um dia que deu ruim para o Davi. Chegou um dia que deu muito ruim para o Davi. Que o Davi caiu, pecou. Se afastou de Deus. Se separou de Deus. Cometeu atrocidades, irmão. Fez coisas que, imagino eu, que ele nunca tivesse pensado em fazer. Olha isso aqui que eu estou te falando. Eu vou encerrar com isso. O Davi foi capaz de fazer coisas, imagino eu, que ele nunca imaginou que seria capaz de fazer. Porque um abismo chama o outro. Porque um pecado chama o outro. E aí ele entrou em um caminho de perdição. Se sujou. E Deus tinha tantas coisas ainda para fazer na vida de Davi, mas Davi pegou um atalho. Pegou um caminho errado. E se deu muito mal por isso. Mas Deus poupou a vida dele. Qual que é o convite hoje aqui, irmão? Eu penso o quê? O Senhor está alinhando os nossos caminhos. Eu penso isso mesmo. A igreja viva, a sua vida, as nossas vidas. Os caminhos estão sendo alinhados nesses dias. E aqui tem uma grande oportunidade, irmão, de você largar tudo que tem te atrapalhado de ser cheio de Deus. Largar tudo. De deixar para trás tudo que tem impedido de você viver aquilo que Deus chamou você para viver, irmão. Eu estou pensando mesmo que nós vamos entrar em um tempo onde vamos ganhar muitas pessoas para Jesus aqui. Essa igreja vai crescer muito, eu tenho dito isso. Eu acredito muito nisso, é uma palavra de Deus nessa direção nas nossas vidas. E como que isso vai acontecer? Deus vai usar a sua vida.
Deus vai usar você como instrumento dele para isso. Você foi escolhido, você foi chamado, você foi colocado aqui para essa missão, para esse trabalho, irmão. Mas não dá para ir de qualquer jeito. Não dá para fazer da minha maneira. Não dá para fazer no dia que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. Nós precisamos alinhar o caminho. Nós precisamos ser honestos e sinceros com o Senhor, falando: Senhor, eu entrego de novo o governo da minha vida, o caminho, a direção nas tuas mãos. Como que eu faço isso? O Davi estava falando assim: os meus ossos foram esmagados. Eu estou sujo, eu pequei, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não sei mais o caminho, eu preciso de ajuda. Tem uma coisa linda no Davi, irmão. A velocidade do erro dele é a mesma velocidade do arrependimento. Ele erra, mas ele arrepende rápido. Ele erra, mas ele volta atrás rápido. E às vezes o que está faltando, irmão, é tomarmos essa decisão de voltar rápido, de entrar no caminho do Senhor de novo para as nossas vidas, de entregar as nossas vidas novamente, para que o Senhor nos lave, para que o Senhor nos purifique e para que o Senhor crie em nós um coração puro, limpo e estável. Hoje é uma oportunidade aqui, irmão. Nós estamos com o horário avançado, mas eu quero orar com você. Se tem alguém aqui que entendeu que precisa alinhar o caminho com o Senhor de novo nessa noite, eu quero que você venha aqui na frente agora, irmão. Volta, Davi. Você tem palavra, você tem promessa. Deus quer usar você, mas você errou. Você pegou um caminho que não deveria ter pego e parou. Eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos orar com você. Pode vir, Davi. Eu escolhi você, eu chamei você. Eu não mudei o meu plano sobre a tua vida, mas você precisa se arrepender. Você precisa voltar às primeiras obras. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar para o caminho. Pode começar a orar, irmãos, por favor.